É por isso que nós vamos estudá-la neste momento. Então, abra a sua Bíblia em Filipenses. Abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Nós vamos começar lendo o verso 9 e 10. Depois nós vamos pular lá para os versos 27 e 28. E por fim, nós vamos lá no capítulo 2, dos versos 3 ao verso 8. São 3 trechos de Filipenses, aí do início da carta de Paulo aos Filipenses, que nós vamos refletir nesta noite. Então você já abriu a sua Bíblia, Filipenses capítulo 1, a gente começa no verso 9 e 10. Já abriu? Então vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado por Tua palavra que está aberta mais uma vez, ela tem sido bênção na nossa vida, toda vez que a gente estuda, reflete, passa a viver, ela muda a nossa vida de maneira maravilhosa e sobrenatural. Hoje, Pai, nós não queremos que seja diferente, nós queremos que o Teu Espírito Santo mais uma vez nos ilumine, fale ao nosso coração e que a Tua palavra seja escrita na nossa vida de modo que se torne ação para nós. Por isso, Senhor, nos abençoa neste momento, em nome de Jesus, nós lhe pedimos. Amém. Amém, queridos? A carta de Paulo aos Filipenses, provavelmente, dizem os estudiosos da palavra de Deus, foi escrita quando Paulo estava na prisão. É por isso que ela começa dizendo assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus a todos os santos em Cristo Jesus. Por quê? Porque Timóteo foi lá ajudar o apóstolo Paulo, aproveitou e escreveu a carta junto com o apóstolo Paulo. Talvez o apóstolo Paulo tenha ditado, participou ali da escrita, e posteriormente Timóteo é aquele que leva a carta para o povo de Filipos, é aquele que envia a carta para os crentes em Filipos. Então, queridos, Filipenses capítulo 1, capítulo 2, o apóstolo Paulo está escrevendo aí essas palavras de dentro da prisão, e ele está usando a prisão dele como um motivo para que o evangelho continue, para motivar os irmãos, para que os irmãos passem por cima de qualquer sofrimento, qualquer angústia, qualquer dificuldade. Filipenses capítulo 1, verso 9 e verso 10 é o primeiro texto que nós vamos ler, então vamos fazer a leitura. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Queridos, a primeira coisa que o apóstolo Paulo traz aqui para nós, nesse primeiro texto que a gente lê, é que ele está falando aos crentes de Filipos sobre como eles devem continuar. O apóstolo Paulo tinha um ministério interessantíssimo. Ele ia de casa em casa, quer dizer, de cidade em cidade. Ele ia nas grandes cidades do Império Romano. Ali ele pregava o evangelho. Ele plantava ali uma igreja, batizava pessoas, treinava os líderes daquela igreja, abençoava as pessoas e depois ele ia para uma outra cidade. Era um ministério itinerante, um ministério pastoral evangelístico. E agora ele pastoreava as suas igrejas à distância. Ele deixava ali os anciãos, que eram os pastores locais, e à distância, através de cartas, através de recados, ele pastoreava a igreja, ele conduzia a igreja ao desenvolvimento, à maturidade, ao crescimento espiritual. Nesse caso, Paulo estava preso, então a única alternativa que lhe restava era esse pastoreado à distância. Mas ele demonstra aqui o tempo todo que ele se preocupava ainda demais com as suas ovelhas, mesmo que estivesse à distância, e ele aqui procurava ser usado pelo Espírito Santo de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, para conduzi-los a um crescimento espiritual. Se você voltar lá atrás, você vai ver que a partir do verso 3, ele diz assim que ele é muito feliz pelo que ele ouve falar dos crentes filipenses. Depois ele diz assim lá no verso 6, eu adoro esse texto, eu uso ele como base de um outro sermão, que ele está plenamente certo de que Deus, aquele que começou a boa obra nos filipenses, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo deixa claro que quem completa a boa obra em nós é Deus. Por que eu estou dizendo isso antes da gente chegar no texto que a gente acabou de ler? Porque muito crente pensa que a salvação depende dele. Ele pensa assim: antes de eu entregar minha vida a Jesus e ser batizado, Jesus me perdoou, agora daqui para frente é só eu.
Daqui para frente eu é que tenho que melhorar a cada dia, eu é que tenho que ser alguém melhor, e por causa disso o crente se cobra muito. Às vezes o crente comete um pecado, às vezes desliza, agora no período da pandemia, distância da igreja, né? Às vezes não teve contato com o pastor, não teve contato com o ancião, às vezes tudo isso faz com que aconteça o quê? Às vezes faz com que a pessoa enfraqueça espiritualmente, nessa fraqueza, às vezes a pessoa cai num pecado antigo, e aí cai num pecado antigo, as igrejas abrem, eu não quero ir na igreja, eu não tenho coragem de ir. Por quê? Porque se eu for, eu vou ser um hipócrita, eu fiz isso, eu fiz aquilo errado, eu voltei aos pecados antigos, e agora a pessoa tem medo de voltar. Por quê? Porque ela acredita que a graça cobriu os pecados do passado, mas não cobre os pecados do presente. Querido, em nome de Jesus, presta atenção em mim aqui. A graça de Cristo é suficiente para cobrir qualquer pecado. Quem crê na graça de Cristo está sobre o perdão de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala, lá em Romanos capítulo 8, verso 1, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Presta atenção, ele não disse assim, nenhuma condenação do passado há para quem está em Cristo Jesus. E nem disse assim, nenhuma condenação há para aquele que agora está em Cristo Jesus, mas nenhuma condenação vinculada aos pecados do passado, não. Nenhuma condenação há para quem está. Então, nenhuma condenação do passado, nenhuma condenação do presente e nem do futuro. Porque enquanto eu estou em Cristo, a graça de Cristo me cobre e todos os meus pecados estão perdoados. Mas a graça me cobre não só nesse sentido também. A graça me cobre no sentido de eu ser perdoado dos meus pecados, sim, mas ela também me cobre no sentido de que é através da graça que eu vou ser aperfeiçoado pelo Espírito Santo de Deus. É lógico que isso depende um pouco de mim, sim, porque eu preciso permitir. Se eu não permitir a obra do Espírito Santo de Deus em mim, ela vai acontecer? Não, não vai acontecer. Então, para que a obra de Deus aconteça em mim, eu preciso permitir. Mas quem faz a boa obra, quem permite que eu seja aperfeiçoado dia após dia, é Deus. Então, querido, deixa Deus moldar você. Deixa Deus aperfeiçoar você. Pare de se cobrar sozinho. Pare de tentar sozinho, de lutar sozinho. A nossa vida não é sozinho. A partir do momento que eu estou em Cristo Jesus, a minha vida é com Cristo e o Espírito Santo foi chamado para estar ao meu lado, para me apoiar. Jesus enviou ele para que ele me apoie, para que eu seja um cristão melhor a cada dia. E agora Paulo começa aqui com algumas formas como que os cristãos podem ser melhores a cada dia. A primeira nós lemos aí no verso 9, verso 10 e verso 11. Eu também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Queridos, o chamado de Deus para nós é para nós vivermos uma vida de amor. Não tem como nós continuarmos a nossa vida com Deus se nós vivemos sem amor. O chamado de Deus para nós é para amarmos a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Eu quero falar especificamente agora do amor ao próximo como a nós mesmos. Muita gente faz aquela pergunta que fizeram a Jesus quando ele contou a parábola do bom samaritano, né? Mas vem cá, quem é o meu próximo, né? Quem é o meu próximo? E na parábola do bom samaritano nós aprendemos que o meu próximo é todo aquele que está no meu caminho. Deus chama a mim e a você, não importa se aquele que nos batizou está longe de nós, se nós ficamos 5 meses sem ir nos cultos na igreja, não importa o que aconteceu, Deus nos chama para amarmos todos aqueles que são colocados no nosso caminho. Deus amou o mundo de tal maneira, e nós? Nós vamos amar algumas pessoas que nós vamos selecionar? Não, Deus não faz acepção de pessoas, então nós também não podemos fazer. Então quem é todo aquele que está no meu caminho? Eu vou dar um exemplo para você, pode ser a sua família. Você tem amado a sua família? Querido, presta atenção nisso, isso é muito importante. Se você não tem demonstrado amor aos da sua própria casa, a quem você vai demonstrar amor? Ame o próximo como a si mesmo. Deixe o Espírito Santo do Senhor colocar amor no seu coração pela sua família, pelos da sua própria casa. Pastor, mas eles me atrapalham, eles me perseguem porque eu sirvo a Deus. Pastor, mas eles vivem brigando comigo. Pastor, mas a gente tem problemas dentro de casa. Não importa. O chamado de Deus é para você amar o próximo como a si mesmo. E quando você ama o próximo como a si mesmo, quando você ama aqueles da sua própria casa, os seus irmãos, os seus pais, né? Quando você ama a sua família de todo o coração, né? Quando você ama como Jesus amou de maneira desprendida, isso serve de testemunho para eles.
É como brasa amontoada na cabeça daqueles que perseguem você, porque você serve a Deus, né? Eles vão lá e falam para você, você está perdendo o teu tempo indo para essa igreja. Você vai para a igreja, mas faz isso, aquilo outro errado. Às vezes a gente ouve essas coisas, né? Então, se eu demonstro amor por eles, se eu não retribuo na mesma moeda, se eu não retribuo com aspereza, com ignorância, com grosserias, eu estou colocando brasas amontoadas na cabeça deles. Porque eles vão pensar assim, mas vem cá, eu maltrato e a pessoa não reage. Entende? Então, ela não reage por quê? O que é que ela tem? E aí, quando ela for descobrir que o que você tem é o amor divino, a pessoa vai falar, poxa, eu também quero um amor desse. Eu também quero ser amada. Então, os da minha casa devem ser amados por mim? É lógico que devem. E os vizinhos? É difícil amar vizinho, né? Porque ou a gente tem muito contato com o vizinho, a gente é quase a mesma família que eles, ou então o nosso vizinho é aquele que reclama de tudo, né? É aquele que vive dando trabalho para nós, né? Ou ele reclama de tudo, ou ele nos dá muitos problemas, né? É o cachorro do vizinho que não para de gritar, é o vizinho que bota música alta, às vezes é sábado, eu estou querendo assistir a Novo Tempo aqui, não consigo, às vezes eu quero dormir, ele liga a furadeira, tem um monte de problemas. Quanto mais próximos nós somos das pessoas, mais difícil se torna o relacionamento, mas Jesus nos chamou a amarmos também os nossos vizinhos, Jesus nos chamou a amarmos também os irmãos da nossa igreja. Você tem amado os irmãos da sua igreja ou você tem julgado os irmãos da sua igreja? Ou você tem criticado os irmãos da sua igreja? Quando o irmão da igreja cai, o nosso papel não é tirar pedras, o nosso papel é estender a mão para que ele levante com o amor verdadeiro, que é o amor de Cristo Jesus. Você precisa amar também os seus líderes espirituais, seus anciãos, os seus pastores. Hoje, nós vivemos em uma época em que as pessoas questionam muito as lideranças. O presidente é questionado, o governador é questionado, né? Os juízes são questionados e automaticamente os pastores vão ser questionados, os anciãos vão ser questionados também. Querido, Deus está pedindo para você amar o seu pastor, para você amar o seu ancião, para você amar suas lideranças espirituais. Eles são todos homens falhos e pecadores, mas são homens de Deus que foram escolhidos para ajudar você e a sua família e a sua igreja no caminho da salvação. Então, eles têm coisas que merecem ser criticadas, pode até ter, mas não é esse o nosso papel. Nosso papel é ajudá-los, nosso papel é orar por eles, nosso papel é demonstrar o amor verdadeiro por eles. Mas eu queria enfatizar aqui o amor ao necessitado, o amor ao pobre, talvez seja onde a gente mais falha. Porque eu conheço o povo cristão, eu conheço o povo adventista do sétimo dia. Nós temos demonstrado amor às pessoas dentro da nossa casa, nós temos demonstrado amor às pessoas que moram ao nosso redor. Quando tem um Impacto Esperança, a gente tem que ir lá bater no vizinho para levar o livro da esperança. Então a gente tem dado um bom testemunho no bairro em que a gente vive, dentro da igreja. Cada dia menos a gente vê brigas que tinha antigamente na igreja. As comissões da igreja são cada vez mais leves, graças a Deus. As comissões de hoje parece que não são mais tribunais, parece que os irmãos se entristecem quando leva alguma situação de pecado de algum irmão, para ali ser decidido que atitude a igreja deve tomar em relação àquilo. Tudo tem mudado, mas tem uma coisa que ainda falta mudar dentro do povo cristão. O povo cristão precisa aprender a ter amor pelo pobre e pelo necessitado. E você viu o que Paulo disse? Ao falar o apóstolo Paulo da boa obra que Deus iria fazer nos filipenses, ele disse: a minha oração é para que o amor de vocês cresça mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Segundo o apóstolo Paulo, o nosso amor precisa crescer mais e mais até ele alcançar o pleno conhecimento de Cristo. Porque o meu amor precisa ser parecido com o amor de Cristo. Eu preciso ser um refletor do amor de Cristo para as pessoas ao meu redor. As pessoas ao meu redor precisam ser amadas por Cristo através de mim. E aí eu pergunto a você, como você tem amado o pobre e o necessitado? A gente faz apelos para que as igrejas, no dia de culto, para que os irmãos levem 1 quilo de alimento. Chega lá, tem 2, 3 quilos de alimento numa igreja de 50, 60, 70 pessoas. É isso mesmo? Está faltando alguma coisa na sua casa e é por isso que você não pode dar?
procure o seu pastor, procure a mim, procure a tua igreja. Nós vamos ajudar você, nós vamos montar uma cesta básica, a gente vai fazer tudo que puder para te ajudar. Mas se não está faltando nada, se Deus tem abençoado tanto você, se você tem motivos para glorificar Deus no meio da pandemia, onde muita gente foi mandada embora, onde muitas empresas quebraram e não faltou nada na sua casa, então como que você consegue se assentar à mesa sem pensar no pobre e no necessitado? Há muita gente necessitada nesse momento de pandemia. Meu apelo a você, demonstre isso, demonstre o amor de maneira prática. Vá ao supermercado, compre uma cesta básica, leve para a tua igreja sabe para quem distribuir. Não tem condição de comprar uma cesta básica, compre então um saco de arroz. Ah, um saco de arroz ainda é muito, compra 1 quilo de feijão, mas participe do amor de Cristo. As pessoas estão lá na casa delas passando dificuldades, elas estão angustiadas, ansiosas, elas têm orado a Deus e você pode ser a resposta de oração de alguém. Isso é amor desinteressado e esse é o amor verdadeiro, é o amor que reflete o pleno conhecimento de Cristo, é o amor pelas pessoas necessitadas. O pastor Eduardo esteve comigo aqui hoje, aqui em casa, veio fazer uma visita para mim e para minha esposa, e a gente estava conversando sobre a África, e ele disse que quando ele fez o mestrado no NASP, havia um pastor africano, e aquele pastor africano só fazia uma refeição por dia, enquanto todo mundo ali no NASP, todos os alunos, faziam 3 refeições por dia, aquele pastor fazia uma refeição por dia, e alguém foi questioná-lo: pastor, por que o senhor não participa das demais refeições? Ele disse assim para mim: olha, lá no meu país, eu não sei qual é o país, lá os meus irmãos da igreja, a minha família, eles comem uma vez por dia. Como que eu vou me assentar à mesa e vou comer aqui, vou me fartar, pensando que eles estão lá em casa, que eles estão lá na casa deles, na igreja deles, e eles não têm o que comer? É disso que eu estou falando, queridos. Eu não estou falando para você deixar de comer como esse pastor, mas eu estou falando para você ajudar. Como que você consegue ir ao supermercado em paz, encher o teu carrinho e colocar um monte de coisa lá dentro dele, sem pensar em tanta gente necessitada? Então, queridos, vamos alimentar o pobre, o necessitado, vamos estender a mão àqueles que precisam, vamos socorrer as pessoas que estão padecendo de necessidades. Se há alguém com frio, vamos lá separar agasalhos, separar cobertores, vamos lá socorrer as pessoas nas suas necessidades. Tem alguém precisando de um emprego e você pode ajudar, pode dar um emprego, vai lá, ajude essa pessoa, leve o currículo dela, apresente. O nosso amor precisa ser verdadeiro. Amor cristão não é emocionalismo barato. Amor cristão não é eu cantar na igreja e chorar e me arrepiar. Isso é bonito, ser tocado por Deus é lindo, mas isso não é nada perto do que Cristo pediu para a gente fazer. Quando Jesus veio a essa terra, ele tinha só uma missão. A missão dele era viver uma vida santa em nosso lugar e morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Mas Jesus fez só isso? Não! Jesus demonstrou amor ao pobre e ao necessitado o tempo todo. Ele socorreu todos os doentes que estavam diante dele. Ele curou todos os que se aproximaram dele. Ele multiplicou o pão e o peixe quando as pessoas estavam com fome. Jesus Cristo se preocupou com as pessoas. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, a boa obra que Deus começou em você, ela vai ser completada até o dia de Cristo Jesus. O Espírito Santo quer fazer isso. Ele quer fazer de uma primeira forma, fazendo você amar as pessoas mais e mais. Pastor, meu coração é duro. Você reconhece isso? Às vezes acontece. Pastor, meu coração é muito duro. Eu não consigo ter pena do morador de rua que vem me pedir as coisas na rua. Eu já penso que ele é um bêbado, que ele é um viciado em droga, que ele está ali porque ele quer. Pastor, eu não consigo ajudar as pessoas. Eu acho que cada um tem que correr atrás do seu e tem que se virar. Talvez você pense isso, talvez seu coração esteja endurecido e você gosta de racionalizar tudo. Acontece. O que eu estou pedindo a você, e eu acredito que é o que Deus quer da sua parte hoje, é que você permita que o Espírito Santo de Deus faça obra no teu coração e coloque amor abnegado. E que você encontre pessoas no teu caminho que precisam do amor, não somente do amor de abraçar, de dizer eu te amo, mas do amor verdadeiro, do amor em atos, do amor em ações, do amor que perdoa, do amor que socorre, do amor que não abandona. Ame o próximo como a si mesmo. A segunda coisa que eu quero frisar aqui nas palavras do apóstolo Paulo, logo após ele dizer essas primeiras palavras que nós lemos, ele diz, olha, eu estou preso, mas fiquem tranquilos. As minhas algemas são motivo do evangelho prosperar.
Por quê? Porque aqui na prisão, todos os guardas pretorianos já conhecem sobre Cristo. E ele continua dizendo, olha, e a minha prisão também motivou muitos bons servos de Deus, de modo que agora eles estão pregando com mais coragem. Tudo bem, tem alguns que pregam pelos motivos errados, mas não importa, o que importa é que Cristo seja pregado, né? E ele diz assim, e as minhas cadeias, o meu sofrimento, fez com que muita gente se levantasse para pregar o Evangelho. E aí lá no verso 27 ele diz assim, vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, em que nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Segunda coisa que o apóstolo Paulo diz, que o Espírito Santo vai fazer em nós, a obra que ele vai completar em nós, é nos fazer viver de modo digno ao chamado que Deus nos fez. Você tem vivido de modo digno ao chamado que Deus te fez? Quanto a isso, Judas escreveu lá em sua carta que há pessoas que pisam na graça de Cristo e usam a graça de Cristo e a transformam em libertinagem. Você já leu esse texto? O texto diz assim, Judas, verso 4, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus, e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus. Você percebeu o que Judas disse aqui? Ele disse, olha, Jesus não é só seu Salvador, ele também é seu Senhor. Quando você aceitou a Cristo nas águas do batismo, quando você aceitou a graça, você não aceitou só o perdão, você aceitou ser servo de Cristo. E o servo de Cristo vive de modo digno ao chamado que recebeu e ao perdão que recebeu. Qual é o modo digno? O apóstolo Paulo fala sobre isso. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas se passaram, eis que se fizeram novas. Quer dizer que a partir do momento que eu entrego a minha vida a Jesus, a minha vida precisa mudar. Deus quer fazer de mim uma nova criatura, uma nova criação. Ele quer me ajudar a romper com os pecados do passado. Ele quer me ajudar a viver agora uma vida mais parecida com o Cristo, de amor a Deus e de amor ao próximo. Ele quer agora me aperfeiçoar para que eu viva uma vida de obediência. Então, se eu era desobediente, agora eu não sou mais. Se eu era desonesto, agora eu não vivo mais na desonestidade, ainda que ela esteja no meu sangue. Ainda que ela pulse em mim, ainda que ela esteja na minha mente guardada, a desonestidade não pode mais ser parte da minha vida. Agora eu já não amo mais a desonestidade, eu a odeio. Se eu era alguém que dizia falso testemunho, agora eu não sou mais. Agora eu sou alguém que gosta da verdade, que ama a verdade, ainda que isso faça parte da minha cultura. Eu não quero mais saber disso. Se eu adulterava o tempo todo na mente, no coração ou na prática, agora Deus me chama a uma vida pura, de pureza espiritual e sexual. Queridos, o apóstolo Paulo disse aqui, olha, vivam de maneira digna do Evangelho de Cristo. Você tem vivido de maneira digna do Evangelho de Cristo? Você tem portado uma Bíblia embaixo do braço para ir à igreja e você tem vivido de maneira digna com essa Bíblia debaixo do seu braço? Ou você tem voltado aos pecados do passado? Ou você tem arrumado desculpas para voltar a fazer aquilo que um dia você teve certeza que você deveria parar, porque aquilo não é de Deus? Querido, em nome de Jesus Cristo, presta atenção no que Deus está te dizendo hoje. Deus está dizendo a você que Ele espera de você dignidade no seu serviço a Cristo. Que você passe agora a levar a sério os mandamentos de Deus, os conselhos da palavra de Deus. Seja obediente nos caminhos do Senhor. Não faça mais como você fazia antigamente. Viva de maneira digna. Como é que eu vivo de maneira digna? Eu não amo mais os prazeres. Eu não vivo mais uma vida de contendas e de brigas. Isso não é digno de acordo com o chamado que Cristo me fez, porque Cristo me chamou para levar a paz às pessoas. Sem murmúrio e sem reclamação. Isso não cabe ao povo de Deus.
gente que vive reclamando. A igreja lança um programa, isso é muito chato. O pastor fala uma coisa, não vou fazer. Tudo reclama, tudo é problema. Não está feliz com nada. Isso não é digno de quem serve a Cristo. Uma vida de alguém que cuida do pobre, do necessitado e que não tem preconceitos. Queridos, esses dias o mundo falou muito de racismo. Você tem algum tipo de preconceito racial? Então pede para Jesus mudar teu coração. Porque, querido, isso além de ser crime, isso é pecado. Você não pode ser um servo de Jesus Cristo, digno do Evangelho de Cristo, se dentro do teu coração você pensa que uma pessoa que nasceu num estado diferente de onde você nasceu, num país diferente de onde você nasceu, é menos do que você. Se você pensa que alguém que tem a cor da pele diferente da tua, é diferente de você, é pior do que você. Se você pensa que alguém que fez escolhas diferentes do que as tuas, é pior do que você, não é digno. Queridos, quem tem que ser digno somos nós. O Senhor Deus está nos chamando para sermos dignos. E a melhor maneira de viver o Evangelho de maneira digna é tratando a todos com dignidade. Pastor, mas eu aprendi desde criança, meu pai era preconceituoso, era racista, ele não gostava das pessoas diferentes. Não importa, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Peça a Deus para Deus fazer essa obra na tua vida. E arranque esse sentimento ruim do teu coração hoje, em nome de Jesus, porque isso não é de Deus. Nenhum servo de Deus pode viver uma vida que faça acepção de pessoas e que tenha preconceitos. Viva de maneira digna do Evangelho. Viver de maneira digna do Evangelho é viver uma vida fiel a Deus, obediente aos seus mandamentos, uma vida de amor ao próximo, de amor verdadeiro. É viver uma vida de dedicação à missão. Para quantas pessoas você está ensinando a Bíblia? Para nenhuma. Então pense em alguém agora. Quando acabar esse culto, oferece um estudo bíblico para alguém, que seja pelo WhatsApp, por videochamada. Tem alguém dentro da tua casa que não conhece a palavra, por que você não oferece para estudar? Uma vida digna de quem serve a Cristo é uma vida em que eu faço tudo de acordo com o que Cristo me ensinou a fazer. O apóstolo Paulo ainda disse assim: vivam unidos. Queridos, não pode haver desunião em meio ao povo de Deus. E o povo de Deus está brigando demais ultimamente. O povo de Deus fica arrumando confusão na internet. O povo de Deus arruma confusão na igreja. O povo de Deus quer apontar o dedo um para o outro, porque não é assim, porque é assado. Vamos parar com isso. Deus está nos chamando a viver uma vida digna. Uma vida digna é uma vida onde nós estamos unidos com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, em oração, em um mesmo propósito: anunciar ao mundo a volta de Jesus Cristo. Não permita então que Satanás distraia você com outras coisas. Todo dia sai uma notícia nova, um escândalo novo na televisão, na internet, e você vive distraído e não está focado naquilo que Deus te pediu. Viver uma vida digna do Evangelho é estar focado na missão, na pregação do Evangelho. O irmão Marco Antônio fez um pedido de oração agora há pouco. Eu peço pelo batismo da primavera. Por quê? Porque essa é a missão, esse é o foco, é salvar pessoas, é saquear o inferno, é tirar pessoas das garras de Satanás, o máximo que nós pudermos, anunciar ao mundo a salvação para quem crê em Cristo. E aí logo Jesus Cristo volta, Ele vem nos buscar, isso tudo passa. Viva de maneira digna. Viver de maneira digna não é viver uma vida sem sofrimento. Paulo fala, olha, viva de maneira digna, de modo que os teus inimigos não tenham nada com que acusar vocês. Quanto a isso, o apóstolo Pedro diz assim: olha, se for sofrer, sofra por Cristo, e não por mau testemunho, não como malfeitor, não por causa de coisas erradas. Se for sofrer, sofra pelo testemunho que você dá. Tem gente que persegue a gente, e a gente também foi chamado para isso. Paulo disse aqui, nós fomos chamados para ser coparticipantes da graça de Cristo, mas nós também fomos chamados para ser coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, e não há mal nenhum nisso. Deus não prometeu uma vida de felicidade plena nessa terra. A vida de felicidade plena é na vida que há de vir. Nesse mundo haverá sofrimento, haverá perseguição, e louvado seja Deus quando acontecer, porque é uma honra para nós sofrermos como Cristo sofreu e sofrermos em nome de Cristo.
É uma honra para todos nós. Além disso, todo sofrimento que nós passamos nessa terra, Deus usa, não usa? Ele usa para nos aproximar dele. Você não está sofrendo, não está orando mais? Quando você passou aquela maior angústia da tua vida, você não orou mais, você não se aproximou mais de Deus? Você não se agarrou mais? Você não meditou mais na palavra, não buscou mais resposta? Deus usa o sofrimento. Então você está sofrendo? Não murmura não, meu irmão. Permanece firme, louvado seja Deus, porque você está sofrendo em nome de Cristo Jesus. Cristo Jesus é aquele que vai consolar você, que vai enxugar as tuas lágrimas. E é uma honra sofrer em nome dele. A última coisa que eu queria frisar aí que Paulo fala. Primeiro ele disse, olha, a obra de Deus em nossa vida vai nos fazer amar mais as pessoas, ame mais as pessoas. Demonstre amor na prática, não só de boca, não só de palavra, mas de vida. Em segundo lugar, ele disse, viva de maneira digna. É um chamado a voltar a buscar a santificação. É um chamado a voltar a buscar a obediência aos mandamentos de Deus. A pregação do Evangelho, a fidelidade em todas as áreas da nossa vida. E agora Paulo vai dizer assim, olha, a obra do Espírito Santo também vai levar vocês a serem humildes. Lê aí, capítulo 2, verso 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Tem gente que fala que Jesus não é Deus, né? Me explica esse texto. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, queridos, que nós precisamos viver uma vida de humildade como Jesus Cristo. Parar de ter esse sentimento de superioridade. Eu falei disso agora há pouco quando eu falei de preconceito e racismo, mas eu poderia falar de outros tipos de posturas de superioridade que nós cristãos muitas vezes temos. Então, se a pessoa não segue a palavra de Deus, a gente pensa assim, aquele ali está perdido. E a gente muitas vezes se sente melhor do que essas pessoas. Às vezes até com algum irmão nosso na igreja. Às vezes tem alguém lá pregando e a gente olha para aquele pregador e pensa, aquele ali não é digno de estar lá na frente. Quando eu penso isso, o que eu estou querendo dizer? Que eu é que sou. Toda vez que eu aponto os defeitos, os pecados dos meus irmãos em Cristo, ou daqueles que não são meus irmãos em Cristo, no fundo, o que eu estou fazendo é um julgamento de alguém que se sente superior. É por isso que a gente costuma dizer que a gente olha para o pecado do outro quando a gente deixou de olhar para o nosso próprio. Porque enquanto eu estou olhando para mim e estou percebendo a minha necessidade da graça e de ser aperfeiçoado por Jesus Cristo a cada dia, eu não tenho tempo para olhar para quem está ao meu lado. Eu não tenho tempo para ficar analisando a vida de alguém, as roupas que a pessoa veste, o palavreado, o estilo de vida cristã, quantas vezes ela vai no culto, se ela chega cedo, se ela chega tarde. Eu não tenho tempo para isso, quando eu estou focado em ter a minha vida santificada por Deus. Não se sinta superior a ninguém, isso não é de Deus. E o exemplo aqui que o apóstolo Paulo dá é incrível. Ele diz assim, faça como Jesus Cristo, que mesmo sendo Deus, subsistindo em forma de Deus, não levou em consideração que ele era Deus. Mas veio a esta terra como uma criatura e viveu aqui como servo. O maior de todos seja aquele que sirva. Lembra que Jesus Cristo falou? Querido, não se sinta superior a ninguém. Não julgue ninguém. O apóstolo Tiago diz assim, quem és tu que julgas o teu irmão? Só há um que é legislador e juiz. Então toda vez que eu julgo o meu irmão e me coloco numa posição de superioridade, eu estou me colocando no lugar de Deus. E quem se colocou no lugar de Deus na Bíblia, você sabe quem é.
Quem queria se assentar no trono de Deus e assumir a posição de legislador e juiz e de rei de todo o universo, quem era? Satanás. É isso que ele faz. Ele convence você de que você é melhor do que o teu irmão. Ele convence você de que você é melhor do que as pessoas que são diferentes de você, que têm uma fé diferente, querido. Nós somos todos pecadores. Todos carecemos da graça de Deus. Nesse sentido, todos nós somos iguais diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há ninguém melhor. Eu não sou melhor que ninguém. Você também não é melhor que ninguém. Então, o Senhor Deus está chamando você para ser mais humilde. Desce desse pedestal em nome de Jesus. Desce dessa soberba, dessa vaidade. Você não é tão bom assim não. Tem muita coisa que precisa melhorar em você. Jesus quer perdoar hoje você de todos os teus pecados. Ele quer aperfeiçoar você. Através do Espírito Santo, fazendo você amar o próximo como a si mesmo cada dia mais. Até conhecer plenamente o amor de Cristo. Ele quer fazer você viver de maneira digna, obediente, fiel aos princípios da palavra de Deus e à missão que Jesus lhe deu. Ele quer fazer você viver uma vida de humildade, sem sentimentos de superioridade, sem vaidade, sem julgar as pessoas. Para ele fazer isso, você vai precisar se prostrar diante dele nesse momento. Se ajoelha diante de Cristo agora. Faz isso aí, diante dessa tela. Peça perdão a Deus. Diga para Ele: Senhor, eu não tenho amado o próximo como eu deveria. Pai, às vezes o pobre, o necessitado passa diante de mim. São os meus pequeninos irmãos, os pequeninos irmãos de Cristo. E eu, Pai, eu finjo que não vi. Eu não tenho feito nada, Senhor. Faz 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano. Eu não faço nada para ajudar ninguém. Me ajuda, Senhor, a viver uma vida de amor. Se ajoelhe aí diante de Deus. Você não tem coragem? Diga aí: Senhor Deus, eu não tenho vivido de maneira digna o Evangelho de Cristo. Senhor, eu aceitei a Jesus. Senhor, eu tenho um cargo na igreja. Senhor, eu falo de Jesus para as pessoas, mas Senhor, eu não tenho conseguido ser obediente. Eu sei que tem coisas erradas na minha vida, eu preciso mudar, Senhor. Tem misericórdia, me perdoe, me ajuda. Me ajuda a viver de maneira digna. Se ajoelha aí diante de Jesus. Diz assim: Senhor Jesus, eu tenho sido muito soberbo. Eu tenho me achado demais. Por isso eu tenho julgado meus irmãos. Eu tenho me achado mais cristão do que eles. Eu tenho achado que existem crentes de segunda categoria, são aqueles que não pensam como eu. Eu tenho julgado as pessoas só de olhar: aquele ali está perdido, aquele ali vai para o inferno. Eu tenho pensado assim: Senhor, Senhor, me ajuda. Porque enquanto eu penso assim, o perdido sou eu. Hoje o Senhor Deus quer ajudar você, quer perdoar você. Você quer? Então feche seus olhos e ore comigo nesse momento. Senhor Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Porque a Tua palavra nos ensina o caminho. Nós conhecemos ela, mas Pai, parece que a nossa natureza luta contra ela. Parece que a nossa natureza, a nossa carne, a cultura na qual nós estamos inseridos, a vida que nós tínhamos no passado, parece que luta, Pai, parece que combate a obra do Teu Espírito Santo na nossa vida. E é por isso que, Pai, nós não temos amado as pessoas como nós deveríamos. Pai, nos perdoa. Nos perdoa porque nós não temos amado sequer os da nossa própria casa. Nós tratamos mal, nós julgamos, nós criticamos, nós brigamos. Pai, nós não temos dado bom testemunho aos nossos vizinhos porque a gente não demonstra amor a eles. A gente tem demonstrado aspereza, grosseria, ignorância. Pai, nos perdoa porque nós abandonamos os seus pequeninos irmãos. Os pequeninos irmãos de Jesus Cristo nós abandonamos. Faz tempo que a gente não faz nada por eles, Pai. Aqui em casa não falta nada, mas a gente não está nem preocupado se está faltando para alguém. Pai, nos perdoe, nos faça amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós decidimos hoje, nós queremos ser melhores, nós queremos socorrer o pobre e o necessitado. Pai, faça-nos dignos do Teu Evangelho. Porque, Pai, desde quando entregamos a nossa vida a Jesus, muita coisa em nós melhorou, mas, Pai, parece que de uns dias para cá as coisas pioraram.
Os pecados antigos voltaram, a gente voltou a ter prazer naquilo que a gente sabe que é errado. Em nome de Jesus, nos liberta e nos perdoa e nos faça dignos. É isso que nós queremos, ser apresentados inculpáveis no grande dia de Jesus Cristo. E por fim, Pai, nos ajuda a ser humildes. Porque, Senhor, o fato de nós conhecermos a Tua Palavra, sermos cristãos, muitas vezes nos faz nos sentirmos superiores às pessoas. É uma vaidade santa, Pai. A gente pensa que é melhor porque a gente está salvo. A gente pensa que é melhor porque a gente guarda o sábado, porque a gente devolve o dízimo, não come aquilo que o Senhor proibiu na palavra. Pai, nós entendemos agora que nós não somos melhores do que ninguém. Todos carecemos da graça de Cristo. Nos ajuda então a vivermos como humildes, não considerando ninguém inferior a nós. Pelo contrário, nos ajuda, Pai, a viver como Jesus viveu nessa terra, servindo não somente ao Senhor, a Ele e ao Espírito Santo, mas também servindo aos nossos irmãos. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, querido? Então que Deus abençoe você. Que a decisão que você tomou nesse momento diante de Deus se torne prática. Bem-aventurado não é só aquele que ouve, aquele que lê a palavra, mas é principalmente aquele que pratica. Vá e não peques mais.